iniciando mais um podcast do nosso canal Podplay. Eu sou a professora Josimaire Novelli, coordenadora do programa de pós-graduação em Letras. Estamos hoje com os convidados para batermos um papo sobre o ECI, que é o nosso Escritório de Cooperação Internacional da Universidade Estadual de Maringá. Como convidados, estamos com o professor Dr. Márcio Cassandri, que é docente do Departamento de Administração e do Programa de Pós-Graduação em Administração e também assessor do ECI, Escritório de Cooperação Internacional. Também estamos com a professora doutora Luciana Cabrini Simões Calvo, docente do Departamento de Letras Modernas e docente do Programa de Pós-Graduação em Letras. A professora Luciana é responsável pelo setor de internacionalização em casa do ECI, o nosso Escritório de Cooperação Internacional. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Podplay e é um prazer tê-los aqui conosco. Iniciamos então o nosso bate-papo com o professor Márcio. Seja muito bem-vindo, professor. E inicialmente gostaríamos então que você comentasse um pouco sobre o papel do ECI nas demandas de internacionalização dos programas de pós-graduação da UEM. Muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. A gente está sempre disponível para falar um pouco mais sobre a internacionalização da universidade. E essa é uma pergunta, professora, muito importante, porque nem sempre as pessoas compreendem o papel do ECI dentro da universidade. O papel principal do ECI é ser o mediador entre a UEM e outras universidades e institutos no mundo todo, né? Esse é um papel assim, primordial. A gente vai estabelecer acordos, a gente vai fazer as parcerias, mas a gente faz mais do que isso, né? A gente formaliza esses convênios, inclusive a gente propõe formas alternativas de deixar essa formalização mais curta, mais rápida, mais eficiente quando o professor nos procura. E, ultimamente, nós também temos sido demandados para outras formas de formalização, como para organizações privadas, com fins privados. A gente está em negociação com uma empresa que vai produzir um determinado produto dentro da universidade. Então, nós também temos esse papel de fazer essa mediação, de organizar essas rodadas de negociação, de aproximar esses entes, né, da universidade, da UEM e do Instituto lá fora. Esse é um papel muito importante que é novidade também para nós. Nós também buscamos muitas oportunidades de bolsas lá fora, né? Bolsas para estudantes e bolsas também para os nossos docentes. Nós temos um departamento, né? Agora a gente está chamando de divisão, que o ECI se tornou um órgão dentro da universidade há poucos dias atrás, e essa divisão cuida especialmente da localização de oportunidades para os nossos alunos e docentes. Nós também temos esse suporte na escrita de projetos. Então, os alunos da pós-graduação e docentes que querem pleitear algum projeto, alguma proposta internacional, nós temos essa divisão de projetos dentro do ECI que pode colaborar com essa escrita. Nós também fazemos a acolhida e o acompanhamento desses estudantes internacionais. Então, quando eles chegam na universidade, nós temos um papel de acolhê-los, oferecer um material, né, um manual do estudante internacional, que já está escrito em 5 línguas, para ajudá-lo a entender as situações da universidade, o contexto da universidade e o contexto da cidade. Além disso, ele também pode receber um acolhimento com o programa de tutoria. Nós temos tutores que vão apoiá-los, vão orientá-los nas questões da cidade e nas questões da universidade por um período de tempo. Então, para além dessa mediação dos acordos, nós também temos uma série de outras atividades que compõem esse serviço que o ECI presta à nossa comunidade. Muito importante, professor Márcio, né? Essa questão do ECI ter, então, se transformado em um órgão dentro da universidade, porque a gente consegue perceber as ações, como você mesmo colocou, não só para atender as demandas internas, mas também para pensar, né, no apoio do escritório, considerando, né, as demandas da sociedade. Bem interessante essas questões que você coloca aqui, né? Professora Luciana, além dessas questões pontuadas pelo professor Márcio, o que você gostaria de comentar a respeito do ECI e do seu papel como assessora da internacionalização em casa dentro do escritório? Ok. Então, iniciando, eu gostaria de agradecer também pelo convite,
para estar aqui com vocês, conversando sobre internacionalização e sobre internacionalização em casa, que é a divisão do ECI que eu atuo, né? Então, além das questões pontuadas pelo Márcio, o ECI trabalha também com suporte e apoio linguístico para as demandas de internacionalização da UEM. Durante este ano, foram traduzidos os sites de 8 programas de pós-graduação da UEM. Nós também realizamos, lá na divisão, lá no setor de internacionalização em casa, a chancela da tradução de documentos da comunidade acadêmica da UEM para participação em editais e programas de internacionalização. Nós também já trabalhamos no encaminhamento de traduções de um material, que foi um manual do recém-nascido, elaborado por uma professora do Hospital Universitário da UEM. Além do suporte para a comunidade acadêmica da UEM, nós já atendemos também à comunidade externa. Nós demos encaminhamentos, organizamos e fizemos a tradução de totens de pontos turísticos de Maringá para a prefeitura. Então, nós temos conosco no ECI um tradutor, e esse tradutor ajuda nessas questões linguísticas, né, na tradução dos sites, dos programas de pós-graduação. Nós também temos conosco ali no ECI a parceria com projetos de extensão na UEM, projetos desenvolvidos por docentes do Departamento de Letras Modernas, tanto em inglês quanto em espanhol. Então, esses docentes, né, com seus alunos, eles atuam mais diretamente nessas traduções. O exemplo do Totens da Prefeitura foram grupos de alunos coordenados, orientados por docentes do Departamento de Letras que realizaram a tradução. Além, né, dessas questões linguísticas, né, nós temos na universidade o Centro de Escrita Acadêmica da UEM. O ECI, ele divulga no site todos os editais publicados pelo Centro de Escrita Acadêmica. Esse centro realiza de forma gratuita tradução e revisão de textos em língua inglesa e língua portuguesa. E, por fim, trabalhamos com divulgação nas nossas redes sociais e na newsletter, que é publicada mensalmente, de oportunidades para aprendizagem de línguas em vários contextos da universidade. Divulgamos também oportunidades para cursos, bolsas e editais no exterior. Como o Márcio comentou, para candidatura e submissão de propostas, nós temos o setor de projetos, que oferece todo o apoio, todo o suporte para a escrita dos trabalhos. Quantas ações dentro do Escritório de Cooperação Internacional. Uma novidade aqui para nós, né, da cidade de Maringá, ter esses totens, então, para atender os nossos turistas e também os nossos imigrantes, né? Então, mais uma ação do ECI que ultrapassa os muros da universidade. Então, parabéns por essa iniciativa e por esses projetos que contribuem cada vez mais para a nossa sociedade e para a nossa comunidade aqui em Maringá. E aí depois vocês podem também divulgar os canais das redes sociais do ECI, o site também, para quem está nos ouvindo também poder acessar as redes sociais, o site, e ficar por dentro de todos esses editais e essas ações que o ECI tem desenvolvido durante todo esse período. Interessante, Jorge. Só queria complementar com uma informação. Nós temos também um glossário institucional de termos acadêmicos. Este glossário ele surgiu a partir da tradução do site internacional. Então, a UEM tem um site internacional que também foi traduzido por acadêmicos do curso de Letras e Secretariado Executivo Trilingue, sob supervisão de docentes do Departamento de Letras. Esse glossário foi construído nas línguas inglesa, espanhola e, nos próximos meses, vamos lançar em língua italiana e francesa. E só um comentário a partir do que a Luciana está dizendo, esse glossário é muito importante para uma padronização de termos em língua estrangeira. Além disso, isso contribui muito para as apresentações dos estudantes da pós-graduação, né? A gente trocando isso em miúdos, em coisas práticas, os estudantes, quando vão apresentar trabalhos lá fora, eles podem fazer uma busca desses termos para compor esse material da apresentação, para que tenha uma padronização dos termos que são comunicados dentro da universidade. Esse glossário, então, seria mais voltado para uso de termos acadêmicos. E termos
ou tradução, por exemplo, de setores, órgãos que nós temos na UEM. Então, por exemplo, Pró-Reitoria de Ensino, Programa de Pós-Graduação em Administração, por exemplo, né? Então, a gente traduziu também os vários departamentos, os vários setores que nós temos na universidade. São termos que são utilizados no site internacional da UEM. Então, nós, ao traduzir o site internacional, nós fomos levantando para a padronização da própria tradução. E, como tínhamos o glossário para uso interno, a gente pensou, por que não divulgar para a comunidade acadêmica também? Sim, e esse glossário está disponível no site do ECI. E do site internacional da UEM. E é interessante, nós fizemos o lançamento, né, do site internacional da UEM. É interessante que envolve também, o ECI está lá, né, organizando, dando apoio nessas ações, mas ela tem a participação de muitas pessoas, principalmente de acadêmicos, né? Então, nós contamos também com o apoio dos docentes do Departamento de Letras Modernas nas línguas, né, inglesa, francesa, no espanhol, e isso é muito importante também, porque acaba aproximando o ECI de outros contextos ali na universidade. Incluindo também o pessoal de comunicação e multimeios, né? Com certeza. Que está sempre atuando, esse pessoal Sim. tem um trabalho bem importante para essa divulgação nas redes sociais, produção de material. Com certeza. São estudantes, assim, brilhantes que passam lá pelo ECI. Estudantes e os próprios funcionários também que atuam na comunicação da UEM, que nos auxiliam na organização, na forma como, né, as informações estarão disponíveis ali no site. Muito bem, então mais uma ação do ECI para atender, né, toda essa demanda da comunidade interna e poder ampliar cada vez mais as oportunidades para os nossos alunos terem acesso a bolsas e a experiências internacionais. Muito bem, podemos passar então para o nosso próximo tópico, que seria sobre mobilidade. Então, é um tópico que nos interessa bastante, acho que interessa bastante aos nossos acadêmicos, sobre mobilidade acadêmica. Então, começamos com o professor Márcio para responder a seguinte pergunta. Não responder, mas um bate-papo, né? Falar um pouquinho sobre as possibilidades de ações voltadas à mobilidade, intercâmbio de pós-graduandos e docentes nos programas de pós-graduação da UEM. Como é que tem sido oportunizadas essas ações aí de mobilidade para a nossa comunidade acadêmica? Bom, também é bem importante a gente pontuar que o ECI ele tem um trabalho amplo e talvez seja o primeiro trabalho do ECI com os estudantes da graduação. Então, nós temos editais, né, nós trabalhamos com a mobilidade, então o nosso trabalho não é só a pós-graduação, mas em se tratando de pós-graduação, nós temos ajudado os estudantes que têm dúvidas sobre o principal edital, né, que recentemente a gente tem tido um número maior desses editais, que é do PDSE, né, que é esse Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior, focado basicamente nos estudantes do curso de doutorado. Então, nós tivemos 2 edições esse ano, né, uma de um tempo maior de duração lá fora, né, e esse mais curto, de um prazo menor. Então, a gente ajuda os estudantes a organizarem melhor as suas compreensões sobre o programa, orientá-los em relação à proficiência da língua estrangeira. Então, nós temos esse grupo para olhar para essas questões desse edital, que é um edital maior e que é o edital recorrente. Mas nós tivemos também esse ano de 2023 alguns editais que foram organizados por nós do ECI. Então nós recebemos um recurso da Fundação Araucária e junto com o professor Renato, que é nosso coordenador, a equipe pensou sobre como distribuir esse recurso em editais. E a gente pensou muito nos editais que não estavam disponíveis para alguns grupos, principalmente os alunos do mestrado, né? Os cursos de mestrado, eles não têm muitas bolsas específicas para alunos de mestrado. Então, uma das iniciativas foi a gente promover essa bolsa para estudantes do nível de mestrado ou doutorado, né? Foi uma bolsa de 5 parcelas de R$ 6.864, mais a passagem aérea. Então, esse foi um edital que foi amplamente divulgado na universidade e que nós tivemos, então, uma pessoa contemplada que já está, inclusive, lá fora. Mas nós tivemos também, uma outra bolsa para docentes. Então, os docentes dos programas também foram beneficiados com essa bolsa, 5 parcelas de R$
864, mais a passagem docente. E aí a gente oferece várias outras iniciativas, mas assim, voltando para esses editais que o ECI promoveu, foi bem importante a gente destacar uma mudança no local da proposta, né? Então nós incentivamos os candidatos a procurarem universidades da América Latina. Que esse é um outro debate também muito importante, professora, porque nós temos tido alguma dificuldade da recepção dos estudantes brasileiros em outros países, principalmente na Europa, né? A gente tem no Canadá, né, boas bolsas, mas a Europa passa por uma situação em que eles estão buscando capitalizar bastante os estudantes internacionais, que é uma forma de colocar dinheiro e investimento dentro das universidades europeias. E aí tem uma questão da reciprocidade que tem esbarrado na nossa ida constante de brasileiros para fora, principalmente Portugal e Espanha, e poucos estudantes de lá vêm para fazer aquilo que a gente chama de intercâmbio, né? Então, essa reciprocidade no número de estudantes. Então, a gente tem incentivado os estudantes e os professores a fazerem trocas com a América Latina. Nós temos ótimas universidades na América Latina, né? Temos situações muito próximas das limitações de investimento, enfim, né? É um diálogo muito sul-sul que a gente tem pensado. Então, os editais do ECI têm se voltado para a América Latina justamente para potencializar isso. Mas, para além dessas ações, né, específicas em editais, a professora Luciana vai comentar depois sobre os incentivos às línguas estrangeiras, essa mediação para os convênios, né? A gente tem feito há uns 3 anos atrás, nossos convênios demoravam até 2 anos para serem assinados. Hoje nós temos um recorde, né, que no planejamento estratégico da segunda-feira foi anunciado, 1h e 15 minutos um acordo foi assinado. Então a gente tem essa rapidez hoje, porque ninguém quer esperar, né? Nem o docente que está indo para fora ou alguém que está recebendo um docente ou estudante aqui no Brasil. Temos uma nova resolução de cotutela, que ela tem aí pelo menos uns 2 anos, é uma novidade também. Reformamos a resolução de cotutela, facilitando mais essa possibilidade do estudante da UEM ter uma tutela, né, um co-orientador lá fora, e esse diploma ser emitido, né, dentro das cláusulas possíveis, ser emitido pelas 2 instituições, a brasileira, a UEM e a estrangeira. E também um ponto muito importante que a gente tem buscado é atrair estudantes internacionais para aquilo que a gente chama da mobilidade inbound. Então, a gente atrai estudantes de fora para que eles possam fazer trocas, né? O estudante vem para a universidade, ele vem fazer parte de um grupo de pesquisa, vem assistir às aulas, ele contribui enormemente para essa troca de cultura, troca de conhecimento, né? Então, o quanto que nós, estudantes e nós, professores, nos beneficiamos com a chegada desses estudantes da mobilidade inbound. Então, a nossa valorização também é que a gente seja atraente para os estrangeiros, né? A gente não gosta muito desse termo, mas a gente usa os estudantes internacionais, os pesquisadores internacionais. Então, esse é um pouco do que a gente tem feito lá no ECI, pensando na mobilidade. Podemos ver mais uma vez o quanto o ECI, né, tem pensado nessas possibilidades e ampliado também essas possibilidades de mobilidade. Esse recorde, vocês consideram ao quê? A tecnologia ou a desburocratização desses editais? Como é que tem sido feito que vocês tenham obtido esse resultado, né, mais rápido, acelerado nesses trâmites aí desses editais? Olha, professora, a gente tem no início da nossa gestão, né, uma gestão que já é ampla desde, né, sei lá, de 2018 para cá, a gente tem considerado uma gestão que tem sido contínua, né, as estratégias pensadas, aquilo que foi planejado foi continuamente sendo colocado à disposição, né, da comunidade. E uma delas era essa crítica que nós recebíamos da burocracia para a assinatura dos convênios. Então, nós fomos buscar o que estava acontecendo essa burocracia, a burocracia ruim, né, falando da burocracia, mas a ruim, em que teria que passar por algumas instâncias em situações em que não era necessário. Por exemplo, quando não havia financiamento envolvido.
Então, não era necessário passar pela Procuradoria Jurídica, nem pelo CAD. Para que passava, né? Então, era um processo desnecessário. É claro que a gente precisa, se houver dinheiro envolvido, a gente precisa passar por essas instâncias. Caso contrário, não. Então, por que a gente já não pode assinar isso facilmente? Então, hoje, isso tem sido facilitado graças às demandas que os próprios docentes, né, faziam críticas a essa burocracia. Muito bem. Então, quem também estiver interessado, as mobilidades aí oferecidas pelo ECI, essas parcerias, então é importante, né, acessar o site do ECI para ter informações a respeito desses editais. Vocês podem observar que eles estão abertos e estão sempre pensando em diversas maneiras para oportunizar a saída dos nossos alunos, dos nossos docentes e também a recepção de alunos estrangeiros na nossa universidade. Vamos falar um pouquinho sobre esses trâmites, então, né? Então, o ECI, ele tem esses editais, ele busca cada vez mais parcerias com as universidades estrangeiras, considerando não só a Europa, mas como o professor Márcio colocou, países da América Latina. E a gente percebe que, às vezes, muitos estudantes desistem por conta desses trâmites burocráticos, né? Então, quais seriam esses trâmites para poder participar desses programas de mobilidade? O primeiro passo é entrar no site do ECI, eci.em.br, né? Super fácil. Vai ter uma aba específica lá de acordos internacionais. Ele vai olhar quais são as possibilidades de trocas aí com outras universidades. Mas se não há essa possibilidade, né, para uma universidade que o estudante está desejando, a gente pode, então, começar uma negociação com a universidade. Mas é sempre importante que o estudante ele possa buscar essas oportunidades com base nos seus estudos. Então, por exemplo, aquele autor estrangeiro que tem lido, ou a pesquisa que é resultante de um centro de pesquisa lá de fora, que é atraente, que é interessante. Então, esse é o ponto de partida, né? Então, o estudante começa a fazer uma aproximação leve, né, até que ele tenha um sinal positivo, né, da instituição lá fora. E aí, havendo esse sinal positivo, o próprio orientador do estudante manda um e-mail para o ECI dizendo: queremos um convênio com a universidade, né, lá de fora. E a gente começa essas tratativas. Elas são simples, né, com base num documento, num acordo amplo, que a gente chama que é o primeiro acordo, né? E havendo especificidades, a gente vai passar por um acordo específico. Se tem mobilidade, se tem troca de patentes, né? Se tem tecnologia envolvida. Então, aí nós temos convênios específicos. E eu não falei para vocês, mas nós temos hoje 85 convênios assinados, né, com universidades do mundo. Alguns estão em negociação. Então, nós temos agora em todos os continentes acordos para os nossos estudantes. Então, temos os que estão ativos e temos também a possibilidade de alcançar esses novos convênios havendo essa intenção. A isenção, nós sabemos que a Universidade Estadual de Maringá não cobra taxas e por isso a gente pede dos nossos parceiros internacionais a mesma correspondência. Os nossos alunos não têm que pagar taxas. A gente tem tido êxito em praticamente todos esses convênios, né? Porque são convênios assinados e que vale essa isenção de taxas. Mas hoje em dia nós também temos algumas cobranças por conta disso que eu estou dizendo para vocês, né? Esse início de uma tentativa de capitalização por parte das universidades europeias por meio dos estudantes internacionais que vão buscar conhecimento lá. Então, o acordo prevê não taxas, a gente busca por essas possibilidades. E aí a gente também vai orientar os alunos em relação a bolsas nacionais ou internacionais. E aí cabe lembrar que o Canadá tem oferecido bolsas específicas para estudantes da América Latina. Eles têm atraído estudantes da América Latina pela bolsa ELAP. Então, o Canadá é um destino, né, que hoje em dia a gente tem conseguido e os estudantes vão com bastante conforto com essa bolsa. Temos o Erasmus, né, também na Europa, que tem chegado também para nós na UEM
a partir de convênios com universidades europeias, né? Então há um cruzamento de universidades e recentemente a gente tem conseguido isso também. Então nós orientamos os estudantes em relação também às questões burocráticas, por exemplo, o visto, orientação quanto à permanência no país, né? Questões culturais, que às vezes a gente precisa orientar os alunos em relação a isso, né? Porque se vai para um outro país, a gente precisa minimamente conhecer um pouco da cultura, para que a gente não tenha surpresa ou tenha situações desagradáveis. Então, esse bate-papo está disponível lá, né, na nossa equipe, principalmente o pessoal da mobilidade, né, professora Luciana, que está disponível para tirar essas dúvidas e encaminhar os estudantes para esses convênios lá fora. Muito bem, então a gente percebe que há, né, uma burocracia, mas que ela está sendo a todo momento amenizada pelo trabalho que o ECI tem desenvolvido junto a esses editais. E falando nesses editais, com que frequência, professor Márcio, há editais de mobilidade para pós-graduandos? Nós temos esse edital próprio do ECI, que começou esse ano de 2023, então foi uma primeira experiência com os editais, né? Se nós tivermos novamente esse recurso, faremos, possivelmente com as mesmas características, alguns ajustes que são necessários agora, né? Então nós temos esse que é uma vez por ano, temos os do governo federal, que, né, nesse ano de 2023 foram 2 edições, e temos também os internacionais com um calendário próprio. Em breve nós lançaremos um guia de oportunidades internacionais, que estará disponível para a nossa comunidade, e lá nós vamos ter também calendários específicos de alguns países, de algumas instituições financiadoras. Isso vai estar disponível para a nossa comunidade em breve. Muito bem. E aí, com relação às políticas de incentivo do ECI, né, para os programas de mobilidade, quais seriam essas políticas que vocês têm, né, trabalhado dentro do ECI? Uma delas que é prioritária, o estudante que vai para um outro país que não seja falante da língua portuguesa, precisa saber um outro idioma, né? Precisa se comunicar para se virar na cidade. Há uma necessidade do aprendizado de um novo idioma. Então, temos os idiomas, que a professora Luciana vai comentar um pouco mais. Temos essa amplitude de convênios. Quanto mais oportunidades, mais fácil é o estudante também poder escolher uma universidade que seja do seu agrado. A candidatura para editais específicos do governo do estado, recebido do governo do estado algumas perguntas sobre convênios que nós já mantemos com outros países. Porque o governo do estado ele vai também buscando oportunidades por meio de missões acadêmicas, missões tecnológicas, que eles vão desenvolvendo e vão abrindo essas possibilidades. A gente tem também participado de redes de mobilidade virtual, né, como esses com a América Latina. Um deles é o Inilat+, e temos também o Pila, que são ofertas de disciplinas ou presenciais ou virtuais em vários cursos que são oferecidos na América Latina toda. E também nós, da UEM, oferecemos essas disciplinas para essas redes. Então também a possibilidade de fazer essa mobilidade sem necessariamente sair de casa, no caso da mobilidade virtual. Temos também favorecido a vinda desses estudantes pela mobilidade inbound, né, como dito. Vamos receber um número bem importante de estudantes nigerianos que vão fazer uma experiência de pós-graduação dentro da universidade, e para isso o setor de internacionalização em casa, a divisão, tem também oferecido português como língua estrangeira. A professora vai comentar um pouco mais. Participamos de visitas, né, também aos programas, quando nos demandam, né, venham para a abertura dos cursos, venham para o bate-papo aqui com os estudantes da pós-graduação. A gente também tem essa equipe que se desloca. E orientamos também as coordenações de cursos de pós-graduação sobre o preenchimento da aba especificamente da internacionalização dentro do relatório Sucupira. Tem alguns elementos ali bem importantes que podem subsidiar um bom relatório. Então a gente também tem um conjunto de informações que são disparadas para os coordenadores para que eles possam ampliar mais essas possibilidades do preenchimento da plataforma Sucupira, aba internacionalização. Isso é extremamente importante, né? Porque muitas dessas ações, às vezes, os docentes não conseguem ver como uma possibilidade de internacionalização. Então, conhecer
essas políticas, né, e os programas de mobilidade são extremamente importantes para a gente ver o que a nossa universidade tem feito, né, em termos de internacionalização e esses programas de mobilidade, né? Então, super importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre essas questões que vocês trabalham aí no ECI. E em termos numéricos, professor, né, em função desses vários editais, dessas políticas todas, esses programas que são oferecidos, né, esses incentivos, quantos pós-graduandos hoje, né, e docentes têm se beneficiado desses programas de mobilidade? Professora, nós temos um gap de informações em relação ao número de pós-graduandos que vão para outros países, estudantes da UEM que vão para outros países. Esse não é um número muito preciso. Isso, infelizmente, os cursos, né, e não é só um problema da UEM, mas das universidades, os programas vão atuando de uma forma muito isolada. Não há uma troca de informações desse número com a PPG da universidade. Isso acontece em várias universidades, né? Os programas têm uma preocupação de prestar contas para a CAPES e nem sempre essas informações são transmitidas facilmente para o cômputo de números, né, que vão ser importantes para o ranqueamento internacional. Então seria muito importante que a gente tivesse esses números de uma maneira mais fácil. Nós temos estudantes que vêm para a mobilidade inbound, nós temos um número de 64 alunos que passaram pelo ECI. Então, esse número pode variar um pouco para mais. Então, 64 alunos vieram, passaram por nós e nós temos essa contagem. E nós temos, esse ano de 2023 foi um ano muito surpreendente, né, que a gente vem de um ano pós-pandêmico. Em 2023 nós tivemos 122 professores que foram em atividades no exterior, quer seja para pós-doc, ou para visitas técnicas, ou para apresentação de trabalhos em eventos. Então, a gente tem aumentado isso, tem buscado oferecer subsídios, e aí os professores e os estudantes têm tido êxito, né, nessa organização para estudar lá fora, para pesquisar lá fora. Muito bem. Bom, continuamos então aqui com o nosso bate-papo. Nós estamos com o professor Márcio, do ECI, assessor do ECI, a professora Luciana Cabrini, que é também responsável pelo setor de internacionalização em casa no ECI. Vamos conversar um pouquinho agora sobre as outras ações para além da mobilidade que são, né, oferecidas pelo Escritório de Cooperação Internacional. Podemos conversar um pouquinho agora com a professora Luciana e saber sobre essas outras ações de internacionalização para além da mobilidade. Professora, mais uma vez, obrigada e seja bem-vinda. Obrigada, Josi. Então, sobre outras ações, outras iniciativas que podemos ofertar para os nossos alunos, né, para que eles possam vivenciar a internacionalização em casa, ou seja, né, no próprio currículo de aprendizagem, na universidade, durante o curso. A gente sabe que não são todos os alunos que têm a possibilidade ou oportunidade de vivenciar uma mobilidade física, né? Então, é muito importante que a gente pense também em atividades que a gente possa ofertar para esses alunos, né? Para que eles possam desenvolver atitudes globais, interculturais e internacionais ali no campus, né? Então, eu vou citar alguns exemplos dessas atividades. A primeira é o intercâmbio virtual de aprendizagem, que é também conhecido por uma sigla em inglês, né, que acho que muitas pessoas usam, que é o COIL, né? Então, no intercâmbio virtual de aprendizagem, professores de contextos internacionais, eles planejam atividades ou projetos conjuntos, utilizando ferramentas tecnológicas, e os alunos desses professores interagem para desenvolver essas tarefas ou esses projetos. Então, eles acabam desenvolvendo várias atitudes globais, interculturais, vem o conteúdo que eles estão trabalhando de uma maneira transdisciplinar, transcultural também, desenvolvem proficiência linguística em um determinado idioma e aprendem conjuntamente. Então, essa é uma das iniciativas. Na UEM, principalmente em cursos de graduação, há vários professores desenvolvendo intercâmbio virtual de aprendizagem com parceiros de vários contextos internacionais. Além do intercâmbio virtual de aprendizagem,
há a possibilidade de mobilidade virtual. A mobilidade virtual, ela difere do intercâmbio virtual porque ela é mais individual. Na mobilidade virtual, o aluno se matricula em um curso, em uma disciplina no contexto internacional e a cursa de maneira online. Como no caso das redes, né? Pila. Isso, Pila e tudo mais, bem lembrado. Isso, bem lembrado. A comunidade acadêmica pode também participar de eventos, projetos, cursos, aulas ou outras atividades internacionais que trabalhem com aspectos interculturais e globais. Então, às vezes, até nas nossas aulas, a gente traz exemplos de estudo de caso internacional para discutir com os nossos alunos. A gente traz exemplos, né, de como determinada questão está sendo trabalhada em diversos contextos. Pede para os nossos acadêmicos, nossos discentes, fazer essa articulação entre global e local. Então, também é uma possibilidade. Há também a oportunidade da participação em disciplinas ou cursos em outros idiomas que também tenham enfoques globais. Então, esses são alguns exemplos para considerarmos a internacionalização para além da mobilidade física. Essas atividades, essas ações, elas acabam sendo mais inclusivas e abrangentes, porque abarcam um número maior de participantes, não só uma pequena minoria móvel, vamos dizer assim, né? Bom, então aí temos, né, essas outras ações citadas pela professora Luciana. Eu acho que é uma oportunidade ímpar para os nossos acadêmicos, né, acessarem aí esse site do ECI e ter acesso a essas possibilidades de mobilidade, como bem a professora colocou, não necessariamente uma mobilidade física, né, ou em rede, mas também pensando nessa mobilidade virtual e também individual. Então, são várias as ações e as possibilidades de internacionalização para além da mobilidade que são ofertadas pelo Escritório de Cooperação Internacional. Passamos agora para o nosso próximo bloco, né, de discussão aqui nesse nosso canal, hoje com a participação do ECI, na presença, então, dos professores Márcio e professora Luciana. Como nós estamos também preocupados com a internacionalização dos programas de pós-graduação da UEM, e nós, como tendo aqui o programa de pós-graduação em letras especificamente, é importante também pensar como o PLE, né, tem se movimentado ou participado dessas ações de internacionalização dentro da universidade, né, e fora da universidade. Então, professora Luciana, você que também faz parte da comissão de internacionalização dentro do programa de pós-graduação em letras, quais seriam essas ações de internacionalização que têm ocorrido no âmbito do programa? Nós temos recebido pós-graduandos internacionais. No próximo ano, como o Márcio comentou, né, nós vamos receber uma nigeriana para desenvolver o pós-doc no PLE. Esses nigerianos estão vindo via edital, FAUBA e FARA, e via financiamento de um programa da Nigéria mesmo. Temos também disciplinas que contam com a participação de professores internacionais. Essa participação geralmente é feita de forma remota. No PLE, nós também ofertamos disciplinas em outros idiomas, né? Temos também os nossos docentes que desenvolvem várias parcerias internacionais, e essas parcerias internacionais acabam impulsionando os acordos de cooperação internacional. Eles também, né, os nossos docentes também publicam em periódicos e livros de editora internacional, assim como participam de vários eventos no exterior. Houve também, né, o Márcio comentou dos editais, principalmente para doutorado sanduíche, então a gente estava, né, até pouco tempo atrás, nesse processo de seleção, né, de divulgação do edital e seleção de candidato para a bolsa de doutorado sanduíche. E, por fim, outra ação que foi realizada recentemente foi a participação de um professor do PLE e duas doutorandas em literatura, em um curso que esse professor ministrou na Argentina, na Universidade Nacional de Córdoba. Então, foi uma mobilidade de curta duração, né? Essas acadêmicas com o professor tiveram a oportunidade de participar dessas aulas num contexto internacional. Muito bem, então a gente também observa, né, as várias frentes aí que estão sendo contempladas, né, no PLE, pensando então na internacionalização do nosso programa, considerando que nós somos um programa
nota 6 na CAPES, né? Fomos agora avaliados como nota 6 nessa última avaliação quadrienal, e dos eixos que a CAPES tem sempre avaliado e considerado, então, um programa nota 6 é a questão da internacionalização. Então, as ações do PLE, né, rumo à internacionalização, tem, então, consolidado essa nota, e claro que, com o apoio do ECI, a intenção é ampliar ainda mais essas redes, né, e essas possibilidades de intercâmbio e de internacionalização com os nossos pós-graduandos e os nossos docentes aí do programa, né. Eu sei que a conversa está muito boa, o nosso bate-papo aqui hoje, né, com os professores do ECI, falando um pouquinho sobre as ações do escritório, mas passamos agora para os encaminhamentos finais da nossa conversa. E aí a gente gostaria de ouvir algumas sugestões, algumas dicas para quem está nos ouvindo, com relação ao que vocês, né, poderiam passar aí de dicas e sugestões para os nossos pós-graduandos e docentes, para que eles possam participar de programas de internacionalização. Se é, né, que existem dicas e sugestões, né, além dessas burocráticas, então, o que vocês poderiam sugerir para quem está nos ouvindo? Acho que primeiro, então, que é um aspecto muito importante na internacionalização, é a questão linguística. Então, eu sugiro que se aprenda um novo idioma ou desenvolva a proficiência em algum idioma que ele já tenha contato, né? Na UEM, há várias oportunidades para participação em cursos de línguas estrangeiras. Temos o Paraná Fala Idiomas, o Instituto de Línguas, o PROINT, o IEJ, que é o Instituto de Estudos Japoneses. Temos também o português como língua estrangeira para os estudantes internacionais que querem também vir para a UEM. Então, há várias oportunidades para aprendizagem e desenvolvimento da proficiência linguística na nossa instituição. Além dos idiomas, as tecnologias, elas têm um papel muito importante para a internacionalização hoje em dia. Então, outra sugestão é usar ferramentas tecnológicas, né, para que os docentes e discentes se engajem em atividades colaborativas com parceiros de vários contextos internacionais. Outra dica se refere à participação em cursos, eventos e outras atividades extracurriculares que a gente tem divulgado no ECI, atividades que têm componente internacional. E, por fim, ficar de olho nas ações realizadas pelo ECI, nas nossas redes sociais e na nossa newsletter mensal. Professor Márcio, você também gostaria de contribuir com dicas e sugestões para quem está nos ouvindo, para que possamos, então, ampliar essas redes e esses números, né, que você citou, de possibilidade de intercâmbio e mobilidade para os nossos alunos e docentes? Bem importante a gente destacar que a UEM tem sido ranqueada em ótimas posições. Nós temos números bem expressivos por ser uma instituição jovem, né, uma jovem senhora de 54 anos, uma instituição no sul do país, né, no interior do país. Ainda assim, nós temos números bem importantes nos rankings internacionais. E quem está na pós-graduação pode melhorar e nos ajudar nesses números, né, que também não são só números, mas é o componente internacional que vai para o currículo dos estudantes de pós-graduação. É muito importante e necessário, isso dá um destaque para quem vai continuar com a pesquisa. Nós temos muitos estudantes da universidade que saíram dos cursos de pós-graduação e estão em universidades internacionais, ocupando posições de docência. Isso nos dá muito orgulho e a gente precisa continuar incentivando os alunos a fazerem trocas internacionais. Então, a questão linguística ela é muito importante, ela pode ser definidora do local onde o estudante vai poder buscar oportunidades. Mas mais do que isso, é importante que o estudante tenha a chamada maturidade, né? Que nem todo mundo que tem a idade tem a maturidade. E aí a maturidade significa sair de casa, ir para um outro país, estar submetido a novas regras, saber que não dá para voltar no dia seguinte se for um país muito longe. São questões básicas que talvez o aluno precise avaliar se ele tem essa maturidade. Isso faz muita diferença. Também o estudante da pós-graduação precisa saber quais são as universidades, quais são os pesquisadores internacionais que são de sua referência. E esse é um passo para que ele possa começar uma primeira aproximação.
mas não pode ter só uma. É importante ter mais, para que se ele não conseguir na primeira tentativa, que ele tenha outras possibilidades. Também mostrar para essa pessoa lá de fora, esse professor ou esse grupo, o que já sabe sobre aquilo que foi publicado naquele centro de pesquisa ou por aquele docente. Não adianta também só bater na porta para fazer mobilidade e dizer assim, eu quero fazer uma experiência aí fora. Né? Mas o estudante acaba não conhecendo exatamente o que já foi produzido, quais são as novidades daquele professor, o último artigo que ele publicou, por exemplo. É bem importante começar um diálogo já de um ponto de partida que eu já conheço o seu trabalho e esse é o ponto que eu acho que eu posso contribuir. Também conhecer as possibilidades das bolsas nacionais e internacionais. Se tem condições de ir com o dinheiro próprio, né? Assim, que bom, mas nem sempre isso acontece, é importante conhecer quais são os critérios. Algumas universidades vão exigir a proficiência na língua estrangeira inglês. A gente tem recebido isso, né, uma demanda que aparece lá, a gente tem tentado, inclusive, auxiliar os estudantes com vouchers do Duolingo, né? O Duolingo também tem sido uma forma de adquirir a proficiência, né? Oficialmente, algumas universidades lá fora aceitam a proficiência do Duolingo e nós temos alguns vouchers para estudantes que precisam, né, não têm condições de pagar. Mas também ter em mente que a pós-graduação é esse momento de ampliar redes. Né? A gente fala tanto em redes, e fazer redes de pesquisa, redes de amigos, né? Possibilidades de conseguir publicar em algum periódico, fazer parte de algum processo, enfim, a internacionalização não se resume só à mobilidade física e virtual, mas também tem várias outras situações que podem configurar a internacionalização. E aí, né, uma dica bem importante considere outras instituições fora do eixo América do Norte e Europa, né, que a gente também possa pensar em outros destinos. E todos esses destinos e editais e dicas estão lá na nossa rede social, principalmente o Instagram, né, que é o ECI.em. Então acessem lá ECI.em. Temos várias informações diariamente, até na segunda-feira avaliamos isso. Nós temos notícias todos os dias nos últimos meses. Então tem muita coisa bacana, acessem, não só para os estudantes, mas também para os docentes. Muito bem. Então, olha só quantas dicas e sugestões, né, trazidas aqui neste bate-papo com os professores, né, Márcio e Luciana, a respeito da internacionalização e dos programas de mobilidade dentro da Universidade Estadual de Maringá, sendo todos mediados aí pelo Escritório de Cooperação Internacional. Então, ficamos por aqui e mais uma vez agradecemos a presença da professora Luciana Cabrini Simões Calvo, que é responsável pelo setor de internacionalização em casa dentro do ECI, e a presença do professor Márcio Cassandri, que é assessor do ECI. Agradecemos a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, ficamos por aqui e nos acompanhe aí nos nossos próximos episódios.